Já ouviu falar da crise dos 20? Hoje eu tenho 25 anos, mas eu já tive 20 anos e passei pela chamada da crise dos 20. Não necessariamente ela tem que acontecer quando você faz 20 anos, mas é ao longo desse período dos 20 e poucos, em algum momento você vai topar com essa crise dos 20. Tem uma série que representou muito bem essa crise dos 20, foi a Gilmore Girls. Eu nunca assisti a série por completo, mas eu já vi muitos vídeos explicando e tudo mais. E a forma como desenvolveram a personagem da Rory Gilmore, né, que vai ali da sua adolescência, onde ela sabe de tudo, ela é super inteligente, ela é super perfeita, sabe de todos os caminhos que ela vai viver na vida dela e depois ela chega ali nos 20, 30 anos e percebe que na verdade ela não sabe de nada, não sabe para onde tá indo, se frustra pra caramba. É uma grande representação do que é a crise dos 20. Essa crise, ela é realmente um momento de transição, onde você tá saindo da tua adolescência e você começa a perceber que a vida não é nada como você pensava e que existe um mundo real te esperando lá fora com um pedaço de pau desse tamanho para dar nas suas costas. E a minha crise dos 20, que foi bem cedo, foi justamente nos meus 20 anos ali, foi também durante uma pandemia. Pois é, gente, eu não dei sorte, né? Eu sou de 2000, então em 2020 eu tinha 20 anos exatamente. Para ser mais exata, aos 20 anos foi quando eu me frustrei, principalmente com a faculdade. Eu não consegui entrar no curso que eu queria e eu tive que entrar no meu curso secundário, que foi algo que me tocou bastante, porque eu me senti um pouco fracassada. Hoje eu sou formada em estudos literários pela Unicamp. Na jornada de viver isso, eu percebi que bom que eu não fui para o outro curso que eu queria. É o que a gente que é cristã fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas algo que me pegou demais foi o entendimento da minha própria identidade. Quando eu fiz 20 anos, eu comecei a tentar entender melhor quem eu realmente era. E eu me vi em um grande limbo, onde eu não sabia se eu ainda era aquela adolescente ou se eu já era uma adulta. Afinal, com os 20 anos, eu não me considerava uma adulta, preparada para viver, para tomar responsabilidades grandes, então eu tinha muito medo. Eu estava realmente acuada de pensar que a responsabilidade poderia cair no meu colo. E não que eu queria fugir da responsabilidade, não era isso. Mas eu falava, gente, eu não sou a adulta aqui, né? Eu não preciso lidar com isso, com aquilo. Eu não estou preparada. Ao mesmo tempo que eu sentia que parte de mim também já não era mais uma adolescente que ia sentar e ver a banda passar. E não me entenda mal, tá, gente? Eu trabalho desde os 15 anos, então assim, ter que trabalhar, ter que ir atrás das coisas, não era algo que me pegava. Mas certas responsabilidades emocionais, intelectuais, era mais isso. E aos 20 anos, durante a pandemia, eu logo me tornei responsável por algo muito grande na minha casa, que foi o aluguel. E foi um tapa na minha cara, porque até então, mesmo que eu trabalhasse, eu sempre ganhei muito pouco. Nunca foi me cobrado que eu, por exemplo, pagasse as contas em casa. Só que quando chegou esse momento, principalmente de pandemia, não tinha o que fazer. E eu, como membro da família, tive que me mover também, mas eu tava nesse limbo. Ai, essa responsabilidade é minha? Eu não sou adulta ainda. Eu sou muito nova. Ao mesmo tempo que eu pensava, tá, mas eu não sou mais uma adolescente. Então não posso vir aqui, deitar na caminha, comer a comidinha e achar que tá tudo bem, enquanto os adultos de verdade estão resolvendo as coisas de adulto. Pois é, essa é a grande coisa da crise dos 20 e poucos. Você não sabe quem você é e você está tentando descobrir. E se tem uma coisa que me ajudou a passar por essas crises, a primeira delas foi conversar com as pessoas. Tenha pessoas de confiança que você vai conseguir desabafar sobre isso e que elas vão realmente te ouvir e te ajudar para que você comece a entender quem é essa nova pessoa que você está se tornando. Essa pessoa para mim foi muito a minha irmã, então a gente sempre sentou e conversou muito e eu lembro de vários momentos eu chorar mesmo. Eu falava, eu não sei quem eu sou. E ela, que é 9 anos mais velha do que eu, então já estava nos seus 30, conversando muito comigo, que eu não precisava me sentir desse jeito. Então, encontre pessoas que você vai conseguir ter essas conversas para que na própria conversa você consiga se entender. O segundo passo é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, gente, não precisa ser você virar uma monja que medita. Na verdade, é você começar a tentar se entender, a se ouvir mais. Tenha, por um exemplo, um livro, um diário de escrita. Eu tenho um diário de escrita, já falei aqui no canal para vocês. Eu lembro que eu escrevia muito também. Então, todos esses pensamentos que vier na sua cabeça, tenta escrever. Então, o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes para você passar por essa crise dos 20, porque afinal, o segredo está em reconhecer quem você é
e quem você está se tornando. E o último e terceiro ponto, que eu adoro falar sobre esse tema, é adulting. Não existe, eu acho, uma tradução ideal para isso no português, pelo menos agora o meu cérebro não consegue pensar, mas é literalmente adultando. É como se você estivesse se tornando uma adulta. E o adulting é algo que você devia muito estudar. Se você sabe inglês, pesquisa esse termo no YouTube, tem vários vídeos falando sobre isso. Eu queria trazer mais desses vídeos também para o português, para que as pessoas pudessem também ouvir esses termos, essas coisas aqui no Brasil. Mas assim, basicamente o adulting é você entender o que é se tornar uma adulta. E existem sim algumas práticas que adultos fazem que a gente precisa entender sobre finanças pessoais, que as suas finanças não é só para você gastar, entender que você precisa pensar a longo prazo. E tornar uma adulta também é você entender das responsabilidades de se ser uma adulta e aceitar isso como uma realidade e não com resistência. Lembra que eu falei que eu tinha muita resistência? Então, eu sou muito nova para essa responsabilidade. Pois é, gente, a partir dos 18 anos você já não é mais novo para nada. Você é maior idade e precisa aceitar que agora a vida mudou. Agora você não é mais uma menininha do seu paizinho ou da sua mãezinha, mas agora você é uma mulher. A vida está ali, está acontecendo e você precisa assumir responsabilidades. A culpa da sua vida não é mais dos seus pais. Tudo que acontece na sua vida tá nas suas mãos. Quem tem o controle da sua vida é você. Controlar como você controla seu dinheiro, você assumindo responsabilidades dentro da sua casa, então parando de se tornar uma pessoa preguiçosa, sabendo fazer uma faxina, sabendo fazer uma comida. Provavelmente algum dia você vai sair de casa se é que você não saiu. Então você precisa começar a saber como é viver sem depender das outras pessoas, como uma adulta faria. E outras coisas de adulta também, como cuidar de algumas coisas em casa. Tem mulheres, gente, que é tão fechada que não consegue, por um exemplo, trocar uma resistência de chuveiro. Saiba que hoje no YouTube tem de tudo. Você precisa se tornar uma pessoa responsável e ousada para ser adulta e resolver o que tem que resolver. Óbvio, se um dia você tiver um marido casado, ele vai fazer por você. Mas você saber fazer faz parte de ser uma adulta funcional. E foram com essas dicas, com esses processos e, óbvio, alguns anos aí que eu fui entendendo o que era ser adulta. Eu sei que meu processo de crise ele durou uns 2 anos, tá, gente? Onde eu revi muitas coisas na minha vida, então eu revi comportamentos, eu revi finanças, eu revi namoros, né, relacionamentos, amizades. Então, muitas coisas que eu via no meu futuro como algo preto no branco, comecei a entender que a vida real não era assim e que eu precisava tomar ali as rédeas da minha vida como uma adulta faria. E acredite, não é tão pesado quanto parece, mas tentar fugir dessa realidade não vai te ajudar. Não queira ficar criança para sempre. Não tem coisa pior do que uma mulher com 30 anos que quer se comportar como uma adolescente de 17, quer ter as liberdades de uma adolescente sem ter os deveres de uma adulta. A vida real, ela é o que é. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui seu comentário de qual outro assunto que você gostaria de ver por aqui nessa nossa comunidade de mulheres amigas, passando pelos 20 e poucos e vivendo tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui 2 indicações para você assistir. Um beijo e tchau!